A gente entendeu o que é o reino de Deus, o governo de Deus, que não é um lugar, é um tempo. Talvez a pergunta que todo mundo se faça, né, é como entrar no reino de Deus. Ok, e é uma pergunta relevante para nós entendermos essa dimensão do reino. Eu já estou no reino de Deus? Sim e não. Ai. É e ainda não. Então vamos tentar construir nas escrituras e ainda reforçando, conforme falamos no último vídeo, as parábolas são de grande utilidade para essa compreensão, Douglas. Se de fato olharmos para as parábolas, porque elas, além de ter a estrutura que nós mencionamos no último vídeo, elas também falam sobre a natureza e o funcionamento do reino de Deus. O que nós vamos perceber é que as parábolas, em sua grande maioria, começam com o seguinte decreto: o reino de Deus, ou o reino dos céus, é semelhante a. E ele vai falar usando aspectos que eram possíveis de ser compreendidos a respeito de realidade espiritual, a respeito de fundamentos eternos. No capítulo 3 do Evangelho de João, nós temos o relato de um homem que vem até Yeshua, chamado Nicodemos, com um questionamento. A Escritura diz no versículo 2: este foi ter com Yeshua à noite e lhe disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ao que lhe respondeu o Senhor: em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer novamente? E Yeshua lhe respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então ele usa uma linguagem parabólica para explicar essa realidade para Nicodemos, que era um homem que identificou a operação do reino de Deus nos seus dias. E é muito interessante que muitos de nós podem identificar Deus operando nos nossos dias, por uma série de testemunhos. Agora, ver o que Deus está fazendo não significa estar dentro daquilo que Ele está fazendo. Ele fala para Nicodemos sobre a necessidade do arrependimento, do novo nascimento. O novo nascimento, que é a regeneração do nosso homem interior, e temos muita clareza em toda a doutrina neotestamentária, mas talvez algumas coisas sejam boas e importantes de falarmos aqui sobre esse processo, que quando nós nascemos de novo, quando de fato é nos dado o dom do arrependimento, porque as Escrituras dizem que o arrependimento é um dom, os nossos olhos são abertos para ver. É tão interessante que você percebe que na queda do homem em Gênesis 3, a Escritura diz no versículo 6 e 7, que assim que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, os seus olhos foram abertos. Mas de fato o homem passou a ver uma realidade independente de Deus. Embora a Escritura diz que os olhos do homem foram abertos, de fato eles foram fechados. Fechados para a realidade onde Deus exerce sua soberania, o seu reino, e o homem criou um mundo paralelo ao mundo de Deus. Isso é basicamente cosmovisão. Sim. Os princípios, os conceitos, aquilo que você interpreta como verdade, a forma como você julga o mundo ao seu redor. Então, o que Yeshua está dizendo a Nicodemos é que Nicodemos precisava mudar a sua cosmovisão. Ele precisava nascer de novo, ele precisava receber o dom do arrependimento, ele precisava ser convencido pelo Espírito para ver que o reino de Deus estava se aproximando nos seus dias. Mas
como se isso não fosse suficiente, quando ele questiona o Senhor de como isso seria possível, o Senhor então vai adiante e diz, de fato é necessário que você nasça da água e do Espírito também para entrar. Ele está falando sobre um desenvolvimento, porque mencionamos e repito, o reino é eterno, presente e vindouro. Como eu entro no reino presente, no reino agora, no reino que é? Pelo arrependimento, pelo um retorno à origem, pela uma mudança de mente, uma conversão ao juízo. Agora, como eu entro no reino que está por vir? Eu entro pela justiça. Por isso Yeshua diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Justiça, como também mencionamos no vídeo anterior, a justiça é a forma pela qual Deus coloca todas as coisas em ordem. A justiça é o que harmoniza, Douglas, a relação entre Deus, homem e criação. Por isso que os profetas falavam de um tempo de justiça, e você vai perceber coisas gloriosas sobre a perspectiva do reino vindouro, como a profecia de Isaías, quando ele fala que o menino brincaria na toca da áspide. Ele está falando de um nível de justiça que trouxe harmonia na relação de Deus com o homem e do homem com a criação. Uau. Porque no princípio o homem recebeu da parte de Deus, e como mencionamos também, que o reino de Deus é a extensão do ser de Deus, o homem recebeu isso por ter a natureza. Foi dado a ele direito de exercer domínio, como vemos no Gênesis, no capítulo 1 especificamente. Mas a queda tirou essa autoridade. Houve uma ruptura. E também, quando o homem rompeu a comunhão com Deus, céus e terra romperam. E na verdade nós temos que pensar bastante, porque estamos sobre paradigmas deste século, que as coisas da perspectiva de Deus, elas são unidas. Nós somos um ser integral. Todas as coisas eram conectadas na origem. Então, eu entro agora pelo arrependimento e eu entro no vindouro pela prática da justiça. Qual justiça? A justiça de Cristo que opera em mim e a justiça de Cristo que opera através de mim. É tão curioso que João Batista, o imersor, o precursor, que trouxe a mensagem do arrependimento, preparando o caminho do Senhor, de acordo com Isaías 40, quando ele foi questionado pelas pessoas sobre o que então elas deveriam fazer, ele fala sobre a prática da justiça. Nós temos só 3 informações sobre o que João ensinava. Ele ensinava a prática da devoção, a oração e o jejum. E ele ensinava a prática da justiça. Se você tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Se você tem alimento suficiente, dê para quem não tem. Porque a profecia dizia, os montes serão, nivelados e os vales, aterrados. Então o que é justiça? É preparar um caminho para o Senhor. Então aqui nós já estamos começando a falar do reino realizado, consumado, de como nós podemos operar nisso. Mas vamos seguir falando nas próximas séries. Então, entramos pelo arrependimento no reino agora, entramos pela justiça. Justiça é o que cria harmonia entre Deus, o homem e a criação. Então, de fato, nós precisamos dessa justiça operando em nós. E isso passa primeiro pelo novo nascimento. E depois por nascermos da água, que podemos ter a simbologia da palavra e do Espírito. De fato, nós sermos alterados de dentro para fora, para começar a ver essa realidade e termos a possibilidade de entrarmos no reino de Deus. Você pode perceber que hoje muitas pessoas, elas têm fé suficiente
digamos assim, para o arrependimento, mas não para operar em poder. Mas de fato, quando o reino vem, ele vem com toda essa característica. Então é o que nós buscamos, a vontade de Deus na terra como é no céu. É um desenvolvimento, então. É como se ele nascesse de novo. Ele é um bebê. Sem Mas dúvida. aí você fala de um desenvolvimento para se tornar um adulto na fé, que pratica a justiça. Porque Sem o que dúvida. a gente acaba observando hoje é muitos bebês, né? São muitos. São muitos e você mencionando isso, cabe colocarmos Romanos capítulo 8, que traz muita clareza sobre isso, quando o verso 19 diz que a ardente expectativa da criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Mas nós sabemos que a palavra usada para filhos ali no grego é ruios, fala de um filho maduro, que o pai pode conferir a ele a herança, porque o reino também é uma herança. E porque a criação geme, como o texto inteiro de Romanos 8 é fantástico para a nossa compreensão, porque o homem tinha governo sobre a criação, porque ele estava sujeito ao Criador, e o pecado causou uma ruptura, e fez com que houvesse caos e desordem, e a criação se rebelou contra o homem. E é por isso que em Gênesis 3,18, uma das primeiras evidências da queda é a terra produzindo espinhos e abrolhos, que até então não produzia, e o homem trabalhava lavrando a terra. Logo a criação estava rebelada contra o homem, porque o homem se rebelou contra o Criador, o que lhe conferiu autoridade. Sim. E é muito interessante nós pensarmos nisso, e Romanos 8 vai falar desse gemido da criação para ser liberta do cativeiro. E aqui de forma intencional eu quero dizer que a criação não será abandonada, que a criação não será totalmente destruída, como o nosso conceito de reino é irmos morar no céu. Mas as Escrituras dizem, em Romanos 8 e em tantos outros textos, mas com muita clareza em Romanos 8, que a criação aguarda ser redimida e participar da liberdade gloriosa dos filhos de Deus. As pessoas que nascem de novo, né? E se contentam com isso, né? Elas param ali, né? É o que a gente falou, de bebês espirituais. Mas se o reino é uma herança, bebê não acessa a herança, né? E aí elas acabam vivendo a vida inteira sem ter acesso a tudo que Deus tem para elas, né? Como bebês, né? Exatamente, sem experimentar a realidade do reino agora e do reino por vir. Exato. Pela falta da maturidade e pela falta do desenvolvimento. Abrindo parênteses, interessante, Douglas, nós temos usado muito um texto de Cantares, capítulo 8, verso 8, que Cantares é um livro que fala sobre Salomão e a Sunamita, uma figura entre Cristo e a igreja. Ele é tanto poético quanto é profético. E no final do livro, o versículo 8 do capítulo 8 diz: temos ainda uma irmãzinha pequena que não tem seios. O que faremos a essa nossa irmã no dia em que ela for pedida em casamento? É justamente uma palavra poética e profética sobre a necessidade da igreja não ser uma criança, mas amadurecer para se tornar um com o Senhor para aquele glorioso dia. Há uma urgência que nós temos de maturidade, e a criação geme, e o gemido da criação, quem sabe numa oportunidade nós podemos falar também dentro dessa perspectiva sobre os desdobramentos do tempo do fim. O gemido da criação, ele é reverberado em tudo que nós estamos vendo em alta escala, Douglas. Em catástrofes naturais como nunca antes, em maremotos, terremotos, tufões. A criação geme para ser redimida, para ser libertada do cativeiro, para a glória dos filhos de Deus, diz o texto. Então, por isso nós precisamos nos submeter e não nos satisfazemos com um reino que consiste só em palavras.
mas que não é evidenciado pela prática da justiça, pelo amor sacrificial e pela manifestação de poder. Então, é interessante para nós fecharmos o assunto, pensarmos quando questionaram o Senhor em Lucas capítulo 20, versos 34 e 35, sobre a ressurreição, e ele disse que na ressurreição não se casam e nem se dão em casamento. Porque ele estava falando que para você entrar no reino de Deus, não é como você entra nessa era presente agora, porque o reino de Deus, de acordo com o que vamos ver nas próximas séries, pertence à era vindoura. Então você entra nessa era agora pelo nascimento natural. E é por isso que Yeshua diz a Nicodemos: o nascido da carne é carne, mas o nascido do Espírito é Espírito. Então, como alguém vai tomar parte na perspectiva vindoura do reino? Somente pelo poder da ressurreição, pelo novo nascimento, como diz em Apocalipse capítulo 20, quando os mortos ressuscitarão e receberão um novo corpo, ou 1 Coríntios capítulo 15, 51 e 52, ou ainda Tessalonicenses capítulo 4, 16, que falam de quando nós vamos receber o corpo glorificado para tomarmos parte na herança do reino de Deus. Mas nós só vamos acessar isso, só é possível entrar, ninguém vai entrar no reino de Deus pela procriação, pelo nascimento carnal, mas vai nascer do alto, vai nascer do Espírito, vai nascer da água, vai nascer do sangue, como as Escrituras ensinam. Então, de fato, nós precisamos sermos colocados dentro desse processo, onde não vamos apenas ver o que Deus está fazendo, mas vamos ser parte, vamos entrar no que Ele está fazendo e vamos ser uma extensão do seu governo, do seu reinado, porque esse é o seu propósito. É isso aí. Resumindo, como entrar no reino de Deus, na perspectiva do agora, através do novo nascimento. Isso diz respeito a arrependimento, a mudança de mentalidade. Na perspectiva do porvir, excedendo em justiça. E isso diz respeito à maturidade do cristão. Cara, se você está gostando dessa série e se você tem interesse em aprofundar ainda mais essa temática, o pastor Leandro nos indicou esse livro, O Evangelho do Reino. George Eldon Ladd, cara, esse livro é demais. Eu terminei ele há pouquinho tempo e mudou totalmente a minha perspectiva em relação a essa temática do reino de Deus. Então, se você quer aprofundar nesse tema, tá aqui um livro para você. Vou deixar o link aqui na descrição para você que tem interesse, a gente entrega em todo o Brasil. Cara, continua na nossa série. Se você não assistiu o primeiro vídeo, volta lá, assiste o primeiro e aguarde para as próximas semanas aí para você assistir os próximos. Nós queremos aprofundar o máximo na temática do reino de Deus. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus.